Kate Silva, estou aqui para mais uma videoaula de biologia. O tema da nossa aula de hoje é a membrana plasmática. E o que a gente vai aprender hoje, Kate? Nós vamos aprender em que seres a membrana plasmática está presente, qual é o seu modelo estrutural, qual é a sua composição química, bem como a função de cada um dos seus componentes e aprender quais são os transportes que acontecem nessa membrana plasmática. Além disso, eu vou apresentar para vocês outros envoltórios celulares que as células também podem ter. Então, bora lá? Vem aprender biologia comigo? Bem, a membrana plasmática, ela também recebe outros nomes. Ela pode ser chamada de membrana citoplasmática, membrana celular e ainda pode ser chamada de plasmalema. Ela é um tipo de envoltório celular que está presente em todas as células. Ela é extremamente fina, por isso ela não pode ser vista ao microscópio óptico. E, portanto, o seu estudo só foi possível a partir da invenção do microscópio eletrônico. A membrana plasmática, ela atua individualizando a célula, mas ela não isola essa célula. A sua principal função vai ser, portanto, tornar o meio intracelular diferente do meio extracelular. Mas ela não pode jamais isolar a célula. Por quê, Kate? Porque a célula, ela é viva, assim como a gente. Imagine se um ser vivo ficasse trancado numa sala toda fechada, sem ter condições de sair, né? O que iria acontecer? Depois de um certo tempo, ele iria morrer, ou de fome, ou de sede, ou porque ia acabar o oxigênio, certo? Pois é, você tem que pensar na célula dessa mesma maneira. Se a membrana plasmática isolasse completamente a célula, ela iria morrer, porque não iria entrar gases para ela respirar, não iria entrar alimentos para ela se alimentar e ela também não iria excretar. Peraí, Kate, mas a célula faz tudo isso? Sim, ela é viva, então ela desempenha todas as funções que um ser vivo desempenha também. Tudo bem? Dessa maneira, posso dizer para vocês que a membrana plasmática tem uma importante função. Ela seleciona tudo que vai entrar e o que vai sair da célula. É o que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, a capacidade da membrana plasmática de selecionar tudo que entra e sai da célula. Mas vale ressaltar que nem todas as substâncias conseguem entrar nas células. Só algumas substâncias é que vão ter essa capacidade de entrar e sair, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Só que essa capacidade que a membrana plasmática tem só é possível devido à sua composição química. Ela é formada basicamente por duas estruturas, por lipídios e proteínas. Portanto, eu posso dizer que a membrana plasmática ela é fosfolipoproteica. Por quê? Porque os lipídios que fazem parte da membrana plasmática são os fosfolipídios. E de que maneira eles estão dispostos? A nossa membrana plasmática, ela está disposta mais ou menos da seguinte maneira. São duas camadas de lipídios no meio da qual estão as proteínas. São duas camadas de lipídios e no meio nós temos algumas proteínas. E esse modelo, que é aceito hoje, é chamado de modelo do mosaico fluido. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses componentes da membrana plasmática. Bem, e como vocês podem ver aqui pela imagem, a nossa membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada lipídica. E o lipídio mais comum encontrado nas membranas é o fosfolipídio. E os fosfolipídios, eles possuem duas regiões distintas. Essa aqui de cima, chamada de região polar ou hidrófila, porque tem afinidade pela água, e essa região aqui que parecem umas perninhas, né, que ficam aqui no meio, chamada de região apolar ou hidrófoba, que não tem afinidade com a água. E essa região hidrófoba, que não tem afinidade com a água, ela vai ter afinidade pelas longas cadeias de carbono dos lipídios. A região polar ou hidrófila, ela é formada por glicerol e ácido fosfórico, além de outras substâncias que contêm o nitrogênio. Já a região apolar ou hidrófoba é formada por duas camadas de ácido graxo.
Vale ressaltar também que nas células animais, além dos fosfolipídios, nós também podemos encontrar colesterol. Já as proteínas das membranas celulares variam de célula para célula e determinam as funções específicas da membrana. São vários os tipos de proteínas que fazem parte das membranas celulares e elas funcionam de maneira diversa, com maior ou menor especificidade. Além das proteínas responsáveis pelo controle da passagem de certas substâncias através da membrana, chamadas de transportadoras, há aquelas que fixam outras moléculas à membrana, as que atuam como enzimas, catalisando reações químicas específicas, e outras ainda que respondem pela percepção de estímulos do ambiente, passando informação para o interior da célula. As proteínas da membrana, elas podem variar não só de um tipo de célula para outro, mas também de uma parte para outra da mesma célula. Bem, como você pode perceber, existem vários tipos de proteínas que podem fazer parte das membranas plasmáticas, mas o nosso estudo vai se restringir a 2 tipos de proteínas transportadoras: as porinas, por onde vai passar a água, e as proteínas chamadas de carreadoras ou permeases. Nosso estudo vai se basear nelas duas. Bem, a maioria das proteínas presentes na membrana plasmática, elas se encontram mergulhadas na dupla camada de lipídios, interrompendo a sua continuidade. Por isso, elas são chamadas de proteínas integrais ou ainda de permeases ou carreadoras. Outras proteínas estão aderidas apenas a uma camada de lipídio, ou seja, ficam na extremidade e, portanto, elas são chamadas de proteínas periféricas. Kate, que função essas proteínas têm dentro da membrana plasmática? Algumas atuam no transporte, tanto para o interior quanto para o exterior da célula. Outras são consideradas moléculas receptoras, que se ligam a substâncias extracelulares. E, além de lipídios e proteínas, as membranas elas também possuem glicídios, que são formados por pequenas cadeias de monossacarídeos que ficam localizados na face externa da membrana plasmática. Alguns desses glicídios se ligam a lipídios, formando o que a gente chama de glicolipídios, mas a maioria deles encontram-se ligados a proteínas, formando as glicoproteínas. E para terminarmos o nosso estudo, eu vou apresentar para vocês algumas especializações da membrana plasmática. Vamos lá? A primeira é o glicocálice ou glicocálice, que está presente em células animais. Ele é um revestimento externo associado à membrana plasmática, constituído por glicoproteínas e glicolipídios que formam uma espécie de malha protetora externamente à membrana. Como nós temos vários desses glicídios, o conjunto deles é o que forma a estrutura chamada de glicocálice. Assim, eles participam do reconhecimento de uma célula por outra e promove a adesão entre essas células de um mesmo tecido, a união entre elas. E também reconhece uma célula estranha. E cada tipo de célula, lógico, vai possuir um glicocálice diferente. É uma espécie de impressão digital de cada célula, para que elas possam se reconhecer. Os desmossomos são uma região rica em substâncias adesivas que ajudam na sustentação das células e na adesão entre elas, mantendo-as juntas e firmes, como se fosse um cimento. Eles estão presentes entre as membranas plasmáticas de 2 células vizinhas. Já os plasmodesmos, eles estão presentes em células vegetais vizinhas. Eles são uma espécie de poro que facilita a passagem de substância de uma célula para outra, como se fossem pontes citoplasmáticas. A zona de oclusão ou junções oclusivas, elas fecham a parte superior de 2 células vizinhas, tanto de células animais como vegetais, vedando qualquer espaço entre elas, impedindo que moléculas se infiltrem entre essas células. Já as microvilosidades são especializações da membrana em que aparecem dobras da membrana que se projetam para fora da célula, né? Estão presentes
no nosso intestino delgado e tem a função de aumentar a superfície de absorção desse órgão. Bem, um outro envoltório celular que eu vou apresentar para vocês hoje é a parede celular. A parede celular ela é uma estrutura mais rígida que o glicocálice. Assim, as células que apresentam parede celular têm uma menor possibilidade de modificar a sua forma. Dentro de certos limites, é uma estrutura permeável, não exercendo controle sobre as substâncias que penetram na célula ou que dela saem. Ou seja, ela é diferente da membrana plasmática. Nas bactérias e nas cianobactérias, a parede celular ela é formada basicamente por uma substância típica desses procariontes, que é o peptidoglicano, que é uma molécula grande constituída por moléculas menores de açúcares associadas a aminoácidos. Em algumas bactérias existe, além da parede celular, um outro envoltório externo, que é a cápsula. Essas bactérias elas são chamadas de capsuladas. A espessura e a composição química dessas cápsulas variam de uma espécie para outra. Nas plantas, a parede celular ela é formada principalmente por celulose e por isso ela é também conhecida como parede celulósica. Em uma célula vegetal jovem, a parede celular é muito fina e ela é chamada de parede celular primária. Todo espaço limitado por essa parede celular primária denomina-se lúmen celular e é ocupado pelo protoplasma, a parte viva da célula. Na célula adulta, a parede celular ela pode apresentar espaçamentos devido a novos depósitos de materiais e recebe o nome de parede celular secundária. Como essa parede celular é formada pela deposição de material por dentro, o lúmen celular fica reduzido. A união entre as células vegetais é feita pela lamela média, que é formada pelo complexo de Golgi. Entre os seres unicelulares eucariontes, muitos apresentam parede celular, cuja composição química varia nos diferentes grupos. Em geral, a parede celular pode ser basicamente de sílica ou de celulose, mas os fungos apresentam uma parede celular constituída tipicamente por quitina.